pessoal, estamos de volta aqui com mais um episódio do nosso IFM Cast, nessa fase de trazer grandes clientes da IFM, clientes especiais. E hoje aqui estamos com uma das empresas mais respeitadas no mercado de automação, engenharia do Brasil, que é a Greylogix. E está aqui o Rafael Gonçalves, diretor de operações da Greylogix. Exato. Rafael, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um muito prazer obrigado pela sua presença, pela gentileza de vir até aqui nos nossos estúdios, aqui no bairro Tatuapé, em São Paulo, participar. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer. Prazer estar aqui. E junto com o Rafael está aqui o nosso querido Giovanni Bresciani, especialista do mercado de food, agora só food focado em alimentos. Já participou do IFM Cast ano passado, atende hoje a Greylogix. Giovanni, tudo bem aí? Seja bem-vindo. Tudo certo, estamos aí outra vez. Legal. Vamos lá, né? Então, o Rafael, queria que você falasse um pouquinho primeiro da sua história, né? Como é que você fundou aí a Greylogix, como é que começou a Greylogix. Inclusive, aqui nos bastidores, conversando, tem uma história muito interessante que eu queria que você contasse aqui para o nosso público sobre como começou, né, essa operação no Brasil, essa história com a Alemanha, né, com os germânicos lá. Queria que você falasse um pouquinho pra gente desse começo aí, dessa sua história com a Greylogix, por favor. Beleza. Bom, a minha formação originalmente, né, para começar lá dos princípios, eu sou de Florianópolis e lá tem um curso, talvez o primeiro de automação no Brasil, na UFSC, de automação industrial. Primeiro? Será? Primeiro. Legal. E antes disso eu fiz escola técnica. Tá. E tive o primeiro contato com PLC, me encantei pela área, decidi que eu queria fazer automação, era de eletrotécnica. E disso conheci diversas pessoas da minha turma, inclusive o Renato, que é cofundador, né, o idealizador da empresa. E a gente conversou muito durante a faculdade sobre isso. Em 2005 começou um processo de pensar no que a gente ia fazer de estágio, se ia para fora, ia ficar no Brasil, como é que a gente ia trabalhar nisso. E o Renato decidiu ir para a Alemanha, né? Caiu para trabalhar na Greylogix GmbH, ou limitada alemã, né? Que era uma empresa que estava dentro de um centro tecnológico, tinha 90 pessoas mais ou menos, e em franca ascensão porque tinha um sócio, uma participação que era da E.ON, que é como se fosse a Petrobras aqui no Brasil para transporte de gás e tudo mais. Ou seja, a Greylogix já existia? Existia desde o ano 2000. Tá, né? Tá. Isso era 2005. Certo. E aí ele foi para fazer um estágio lá, Tá. né? Gostou do modelo de negócio, gostou do perfil da empresa, do DNA alemão de qualidade e foco, né, em gestão de projetos. E ela já era automação? Já era automação. Tá. Baseado em PLC para processos. Ok. Né? E esse perfil todo descentralizado, diversos escritórios, a matriz era efetivamente nesse centro tecnológico. E gostou muito do modelo, pensou em aplicar aqui no Brasil, me convidou. E aí ele montou um plano de negócio, me convidou para participar. Eu fui para lá em 2006 para fazer o meu TCC, né, o PFC da faculdade, onde eu tive contato mais profundo com altíssima tecnologia aplicada em plantas de biogás, por sinal, né? Então comecei com bioenergia, depois alimentos e assim foi. Fiz o meu TCC, retornei, o Renato voltou para lá também. Daí para fazer o dele, ele tinha feito um estágio, voltou para o Brasil, depois retornou para lá. E nessas idas e vindas eu fui 2 vezes, morei cerca de 1 ano e meio lá, um período de 6 meses, depois de 1 ano. Renato da mesma forma, e mais alguns colegas de faculdade, né, que foram para lá para compor o primeiro time técnico do que a gente achava que ia fazer aqui. Na segunda vez que eu fui, o plano era de 2 anos, e aí a gente ia tomar uma decisão do que ia acontecer com a empresa no Brasil, né? Essa iniciativa que a gente tinha aqui no Brasil. E com um trabalho muito bem feito do Renato de vendas ou de definição de parcerias, a gente conseguiu um projeto muito grande,
uma planta de esmagamento de soja no Mato Grosso. Mas só uma dúvida, a Greylogix era só Alemanha? Só Alemanha. E aí vocês eram estagiários deles? Isso. E aí vocês conseguiram com que eles se interessassem por ter uma operação no Brasil? Mais ou menos isso. Né? A Greylogix Alemanha ela nunca participou do quadro societário do Brasil. Tá. Nunca teve participação ou influência nos negócios aqui. Tá. Sempre foi um bom parceiro de negócio. Tá. Mas havia um acordo de que uma opção de compra, vamos dizer assim, para o uso do nome e o know-how transfer. Entendi. Entendeu? Então, se a gente abrisse um mercado e isso fosse interessar para eles em algum momento, eles tinham a opção de compra. Entendi. Né? Então, foi uma estratégia que serviu para os dois lados, foi bem interessante no passado. Tem dúvida. Quando o Renato chegou era 90, quando ele saiu eram 100 e poucas pessoas, quando eu cheguei já eram mais de 150, franca ascensão. Uhum. No auge da Greylogix na Alemanha chegou a 750 pessoas, sempre Caramba. foi um farol pra gente, né? 10 anos à frente do que a gente fazia e como é que é aqui no Brasil, e os desafios que eles tinham já transposto. E aí, com menos de um ano que eu estava pela segunda vez trabalhando como engenheiro, ganhando experiência, não só na parte técnica, mas também na parte de gestão, estratégia, conversando muito com gerentes de projeto lá, porque alguém tinha que tocar a parte gerencial técnica aqui no Brasil, que era a minha vertente. Eu sou muito mais técnico, o Renato muito mais business driven, né? Sim. A gente fechou um primeiro negócio aqui, uma planta muito grande de esmagamento de soja, né, da Bunge, que iria aplicar uma tecnologia que era nova, mas tinha um potencial gigante, da Siemens, né? Então a gente tinha total expertise lá na Alemanha e obviamente a gente teve a associação junto à Siemens para poder penetrar nesse negócio. E aí a gente começou a empreitada aqui no Brasil. 2005? 2008 já. Nesse com tempo. Esse primeiro com a Bunge foi em 2008. Tá. Foi 2008. Tá. No Brasil, o CNPJ é aberto em novembro de 2007. Tá. O plano de negócio nasceu em 2005. E a gente foi drivando entre idas e vindas para a Alemanha. Rapaz, e conseguiram já sair logo de cara só com um clientinho pequeno, com a Bunge. Com a Bunge, mais ou menos isso. Entendi. Né? Pela expertise Uhum. e por todo o treinamento que a gente teve lá, tanto em ferramenta quanto em controle de qualidade do que a gente fazia. Tá. Né? Entendi. E aí disso desenrolou, foi indo desse projeto de esmagamento, a gente foi para etanol, também na iniciativa de entrada no mercado de etanol que a Bunge estava tendo, porque a gente já tinha alguns contatos, então a gente acabou entrando nisso. E a partir de 2010 a gente começou a migrar também para a área de papel e celulose. Tá. Né? Inclusive aqui nos bastidores você estava me comentando o tamanho que é hoje a... Hoje no Brasil? Então, a Greylogix, eu queria que você comentasse aqui para o nosso público. Começou lá em 2008, Bunge. Qual que é o tamanho hoje? Você falou das unidades. Isso, vamos lá. Como é que é hoje o tamanho? Como é que tá? A gente tinha uma operação super focada em agribusiness. Tá. Né? A partir de 2010 a gente começou a bifurcar essa operação, não só agribusiness, mas também papel e celulose, que são hoje 2 das unidades de negócio que a gente tem. A gente é separado em 5 unidades de negócio, sendo que a gente tem uma fábrica com uma capacidade de mais de 100 painéis, sejam eles de potência, né, QGBT, CCMs, ou de automação, instrumentação, 100 colunas mês, aproximadamente. Tá? Tem uma unidade de engenharia, então a partir de 2012 a gente passou a fazer engenharia de detalhamento, a partir de 2015 engenharia básica, a partir de 2018 a gente começou a ir para conceitual e análise de viabilidade financeira. Tá. Então hoje eu tenho condições de fazer cadeia completa para alguns setores industriais. Né? Então eu começo no conceitual, faço engenharia básica, né? Balanço de massa, energia, a parte de engenharia básica, chega até o PNID, depois faço todo o detalhamento, que tem uma equipe, aí falando de tamanho de equipe, tem uma equipe em Curitiba com cerca de 50 pessoas, só para fazer detalhamento e engenharia básica, que a gente trabalha mecânica, elétrica, instrumentação, redes e automação.
E o que eu entrego é projeto, é papel. Tá. Né? Aí eu tenho mais 2 unidades de negócio que são focadas em segmentos industriais. Papel, celulose, alimentos e bioenergia. Tá. Né? Então eu trabalho grandes plantas de celulose, máquinas de papel ou processos correlatos, desde a chegada de tora até a impressão de caixa de papelão, flexográfica. Cadeia de grãos, soja, milho, arroz, café, né, e seus derivados, bioenergia de cana, seja álcool ou biogás, E2G, biodiesel e assim vai. Né? E algumas soluções especiais para metalmecânica, para automobilística, que daí eu tenho uma unidade de negócio que é New Ventures, onde a gente ataca com visão computacional o mercado automobilístico, né, para inspeção de qualidade. A gente trabalha com uma solução de IoT para qualidade de óleo ou grandes operações de óleo também pulverizado dentro das outras verticais. Utilidades, né? Calor, frio, ar comprimido, energia, então eu consigo mensurar tudo isso. E aí a quinta unidade seria a fábrica. Então eu tenho um espectro bem amplo, tá? Totalizando 260 pessoas hoje, em 8 escritórios formais, uma fábrica e mais de 20 cidades com time Grey Logistics. Quer dizer, eu tenho gente em Rondônia, tenho gente no Ceará, para atendimentos pontuais, atendimentos locais. Incrível. E a fábrica fica onde? Mesmo qual cidade? Em Rio Negro, no Paraná. Paraná. Isso, na BR-116, tá. Divisa entre Santa Catarina e Paraná, eu tenho a unidade ali. Legal. Nossa, realmente uma potência, hein? Parabéns. Obrigado. Que empresa incrível. Bom, podia dizer o seguinte, que vocês atuam como se fosse, que nós chamamos de integradores de sistemas, né? Mas com um olhar consultivo e estratégico. Exato. Para a venda de soluções. Como é que você acha que esse olhar consultivo e estratégico, Rafael, se traduz para os seus clientes? Bom, como é que isso... Uma coisa que a gente aprendeu, até estava conversando com o Giovanni mais cedo, uma coisa que a gente aprendeu no passado foi que a automação é a ponta da lança. Tá. Então, o que acontece? Eu sofro influência de todo mundo para trás, na cadeia. Então, o fabricante do painel, que definiu a tecnologia que vai ser usado, influencia em que software eu vou usar, então eu tenho que me adaptar a isso. Então, eu passei a fazer projeto de painel. Tá. Aí eu terceirizava a montagem de painéis. Passei a ter uma montagem de painéis. Tá. E aí eu começava a influenciar mais a solução no final. Uhum. O que influencia os painéis é o engenharia de detalhamento. Sim. Em 2012 entramos em detalhamento. Em 2015 entrei em engenharia básica, que influencia o detalhamento. Em 2018 entrei em conceitual e concepção de greenfield ou brownfield, junto com os clientes numa fase de consultoria e análise. Tá. Por quê? Porque a boa solução ela é uma cadeia integrada. Hoje a gente tem um paradigma de engenharia que antigamente eu ia numa Odebrecht ou numa grande empreiteira e queria construir uma planta. Aí a civil contratava mecânica em cima de aspectos técnicos, contratava elétrica e vinha arrastando todo mundo e a automação lá no final. Tá. Mas aquele 1% do investimento que é focado em automação define todo o controle de uma planta. Então, se eu entro com automação na primeira fase, junto ao processo, e eu defino o que eu quero controlar, isso inverte completamente o resultado lá na ponta. E aí entra o que nos últimos 10 anos, com a indústria 4.0 e a roupagem de várias tecnologias que já existiam, mas não tinham um foco comum, eles entra o gêmeo digital. E aí você faz a planta digital antes de construir a primeira pá ou a primeira pedra fundamental. Tá. Antes de definir qual que é o aspecto que você quer, ou colisão, por exemplo, hoje toda planta que a gente projeta tem o gêmeo digital, que não é a planta 3D, é um aspecto do gêmeo digital, é a planta 3D, mas que a gente checa a colisão entre mecânica e elétrica, para não ter que resolver isso em campo. Hoje a gente fornece muito eletrocentro.
sala elétrica também que, fornece iluminação, sim, tá. que a gente entrega pronto Tá. para os nossos CCNs. Vocês montam lá em Rio GVT. A gente compra de terceiros ou eletrocentro, mas todo painel e tecnologia é nossa. Tá. Projeto incluso. Tá. E aí a gente entrega pronto. Então eu reduzo o tempo de comissionamento porque eu já chego com a parte de sala elétrica pronta. Entendi. Que eu estou fazendo fora, de maneira controlada, de maneira engenheirada. Sim. Né? Então eu não tenho interferência da civil, não tenho interferência da saúde e segurança, não tenho uma série de interferências, o tempo é muito menor, a qualidade do serviço é muito maior. Sim. Então essa inversão de aspectos é o que você trata como consultivo. Sim. A criação do conceito junto com o cliente traz garantido redução de investimento e no OPEX, né, porque a gente está falando do CAPEX como investimento, mas no OPEX uma operação muito mais sólida e rastreável. Então a gente foi indo para o início da cadeia efetivamente porque a gente entende que a nossa missão, que é transformar a indústria através de tecnologia, a gente só conseguia causar impacto se a gente fosse lá no conceitual. E aí é consultoria. E aí é legal porque você vê nessa fala do Rafael que a automação ela vem como um regente de uma ópera, né? Que vai garantir justamente a eficiência do todo, do projeto desde o civil, mecânico, enfim. Quando você parte nessa via oposta, né? Seria o gêmeo digital, onde você concebe o projeto industrial a partir de um olhar da automação, você já vê todas essas incompatibilidades e já começa a melhorar um custo bem reduzido, além de ser assertivo na execução física. Verdade. Então, torna-se muito mais assertivo os projetos e garante a performance do que inicialmente é concebido lá no na ideia do projeto. E se a automação não entrar junto com o processo, cara, na parte conceitual, você não vai extrair 100% que você pode da sua planta. Se você botar civil e botar mecânica, o custo de mudança disso para você atingir uma performance acima do que você espera, ou aquilo que foi planejado é muito mais custoso. A elétrica dá potência, mas aquele 1%, se você não botar um cérebro para operar isso de maneira eficiente, se você não medir, você não controla. Eu conheço vários integradores que nem vocês aí no... Não que nem vocês, desculpa. Conheço vários no Brasil e assim, me surpreende o tamanho e o sucesso que vocês têm tido nos últimos anos. Sim. Realmente impressiona, realmente, né? Você diria que... Nós falamos aqui que vocês crescem aí a 2 dígitos nos últimos anos. Nos últimos anos tem crescido muito grande, crescido muito fortemente. Você diria que os clientes gostam tanto de vocês, da Greenlogics, continuam com vocês por conta desse approach que vocês têm, desse estilo que você falou? Esse é um dos fatores. O paradigma é um. Tá. Outro fator que a gente conversou também mais cedo, né, Giovanni? Sim. A Greenlogics é conhecida por não abandonar projetos. Tá. Independente de dar lucro ou prejuízo, a gente entrega o projeto. Quer dizer, ou seja, parceria com o cliente. Parceria. Você até o fim. Eu tenho poucos parceiros, mas muito bons parceiros, né? Quando a gente entra numa fase de consultoria, que a gente entra na concepção do projeto, ou eu ganho junto ou eu perco junto. Bacana. Entendeu? Então eu me associo até tem um slide na nossa apresentação institucional que é mãos dadas, com quem eu decido me associar para trilhar o caminho. Tá. Entendeu? Legal. Então, e é alguém em cima de uma pedra, assim, o outro puxando, ajudando no desafio, sabe? Então, para que caminho a gente está seguindo? Seja com o cliente nas melhores práticas, na melhor solução para o problema dele, né? Uma coisa que a gente sempre fala, a melhor aquisição não quer dizer a melhor compra. Então, suprimentos é algo bem relevante nisso, porque você tem que convencer tecnicamente que aquela solução ali vai ter um custo operacional em 30 anos, que é a vida útil de uma fábrica, muito menor. Um exemplo prático. Se eu sou um OEM e eu entrego uma torre de resfriamento, todo mundo conhece, Sim. né? Eu vou botar uma soft starter. Se você calcular o custo de energia ao longo dos primeiros 5 anos de operação, onde tudo ainda está perfeito, a operação, a manutenção bem feita, tá tudo certinho. O custo de energia é múltiplas vezes mais caro do que você botar um inversor de frequência para controlar esse ventilador da torre de resfriamento. Tá? Por que ninguém faz?
Porque aquele fornecedor que vendeu uma torre de resfriamento, a questão dele é fazer o mais barato. Então ele bota uma soft start porque está lá no requisito, senão seria uma partida direta. Quem está comprando tem que especificar um inversor de frequência, porque o foco, ele vai pagar mais caro, mas o foco dele é no OPEX. Isso faz toda a diferença. E isso é o nosso fator de influência. E aí eu sempre bato nessa tecla do 1%. Teve um caso assim, emblemático pra gente. A gente estava fazendo um conceitual de uma planta de uma termoelétrica à base de casca de arroz que pegava a cinza da casca de arroz e transformava em sílica para a indústria de pneus. E aí a gente fez o conceitual inteiro deles, fez o layout, fez todo o processo de engenharia básica e tal, e fez a parte de procurement para eles, um EPCM. E quando a gente organizava o custo do maior para o menor, a automação associada à instrumentação está na mesma ordem de grandeza da cerca que circunda o terreno. É mesmo? Aí você vai conversar com suprimentos que está olhando efetivamente o serviço dele. O foco dele é a redução de custo, ponto. E está corretíssimo. Sim. Né? Como é que você trata a automação, que é o cérebro, que na mesma ordem de grandeza de cerca, ou, dependendo se ele tem uma frota de caminhões, 3, 4 vezes mais baixo, né, a ordem de grandeza da automação de uma fábrica do que o que ele vai gastar de pneu durante um ano numa frota de caminhões. Você tem que ter argumentação sólida, você tem que entrar na técnica lá na ponta, lá no início do conceito. Senão, não adianta, você é mais um. Não, você quer falar alguma coisa? Desculpa. Não, justamente, né? É perfeita essa visão, porque a automação ela vem com uma massa pensante no final da história, né? O software que está lá dentro, sem dúvida, ele vai gerir tudo, o todo, né? Não dá para deixar os dois na mesma prateleira. Não, exatamente. E é interessante, hoje pela manhã nós conversávamos, essa análise em termos de ordens de grandeza que ele fala, né? O custo de uma boa automação, às vezes ele se assemelha, nesse caso, de uma cerca. Sim. Entendeu? Então, no todo de um projeto, aí, a gente fala de milhões, é insignificante o custo perante ao todo, né? Sem dúvida. Não dá para economizar nessa parte. Até dá, mas se a engenharia ela foi muito bem feita no início. Exato. Entendeu? Porque se você definir aspectos técnicos sólidos, não é uma questão de economia, é uma questão de eficiência. Entendeu? Não, e bom, aí eu até virei a página que eu tinha que fazer uma pergunta aqui antes, mas eu vou deixar aqui para depois, porque eu não podia perder o seu gancho. Você falou uma questão aí da parceria, que você escolhe a dedo, você tem, que inclusive um dos valores aí da Waylogix, ter parceiros, você vai até o final com os parceiros. Perfeito. E aí, claro, naturalmente eu não poderia perder o gancho. Como é que é essa parceria com a IFM? Que aí nos honra, né? Porque você é um cara tão criterioso e leva tão a sério essa questão da parceria, de você ter essa parceria com a IFM. Como é que você conheceu a IFM? Como é que você enxerga essa parceria com a IFM e a evolução desta parceria com a IFM para o futuro? Perfeito. Bom, o Giovanni foi uma parte extremamente ativa dessa parceria, né? A gente já vinha conversando há muito tempo sobre N potenciais projetos, né? Mas a gente influenciava muito pouco na instrumentação. Porque eu nasci de automação, a gente foi para painéis, daí para grandes projetos, rota de cabos, leitos. Eu não faço instalação, mas eu faço supervisão de obra. Mas normalmente o cliente final ou o OEM comprava a instrumentação. Mas tinha um ou outro projeto que a gente fazia. Onde é que foi o ponto inicial de intersecção? Quando em detalhamento a gente tem que especificar. E aí a gente começa a ter uma relação. Eu precisava ter bons parceiros, né, para especificar. Sim. Se o meu cliente não tem uma pré-definição clara e eu vou especificar, a gente precisa se pautar em bons parceiros. Beleza. E aí, ano vai, ano vem, a gente conversou bastante ali pós-pandemia, né? Isso. E a IFM se mostrou muito assertiva em nos suportar num projeto que a gente estava fazendo. Tá?
Eu vou fazer um pequeno parênteses aqui, por como que nasceu esse projeto que a gente vai tratar ali na frente, você vai introduzir. Tá. Durante a pandemia... Pode falar já, fica à vontade. Não, por favor. Durante a pandemia, a gente aceitou um desafio interno de ajudar no combate à pandemia. Tá? 2 engenheiros, um de automação e de mecânica, queriam ajudar. E a gente aceitou esse desafio, até porque na região de Rio Negro e Mafra, ali, as 2 cidades irmãs, haviam 8 respiradores. E esses 8 respiradores, um estava em manutenção, 6 estavam em uso, um estava disponível. Tá. E não tinha casos de Covid ainda graves na região. Tá. E a gente já sabia dos históricos da Itália e tudo mais, então o que a gente vai fazer? A gente aceitou esse desafio e começou a ver algumas iniciativas. Vamos multiplicar um respirador para 2 pessoas, para 4 pessoas, estado de guerra, né? Estudamos isso, entendemos o que era um respirador e as funções e aceitamos o desafio interno de desenvolver um projeto aberto sem uso de nenhum componente que já fosse utilizado em respiradores tradicionais. Porque se a gente pegasse uma válvula que fosse, era um respirador tradicional a menos que entrava no mercado global. Então a gente só podia usar bacana, hein? componentes que era do nosso viés industriais. PLC industrial, uma tela industrial, uma válvula limpa para a área hospitalar, né? E a gente desenvolveu, a gente testou, a gente protocolou junto à Anvisa e à Vigilância Sanitária Regional. A gente homologou e produziu mais de 100 respiradores, dos quais a gente vendeu, doou e tudo mais. E não é um respirador comum, é um respirador para uso intensivo em UTI. Tá. Com todos os modos de operação necessários. Um grande parceiro dessa iniciativa foi o Senai, né? E nisso é que surgiu, pós a crise drástica da pandemia, surgiram editais do FINEP para investimentos em pesquisa e desenvolvimento de indústria 4.0, cidades inteligentes, agro 4.0 ou saúde, né, healthcare. E a iniciativa era, vamos fazer uma nova versão e vamos realmente trabalhar em healthcare. Não é o nosso viés. Nosso viés é grandes processos, indústria de processo. E a gente pegou, gostou do edital e escreveu um projeto, que sinta-se à vontade de introduzir, mas é uma cervejaria 4.0. Sim. Tá? E a gente ganhou uma parte desse edital, a gente foi contemplado e aí a gente desenvolveu a nossa própria cervejaria 4.0. Que é artesanal. Que é artesanal. Tá. Exato. Que não é uma cervejaria comum, ela tem... Tá. Né? Porque o foco é a indústria 4.0. Tá. E aí foi que o Giovanni entrou fortemente e a parceria que só vinha orbitando um ao redor do outro ali como potencial, a gente afunilou. O Giovanni teve uma participação super ativa nisso. Culpa é sua, então. É culpa dele. Porque desde o conceitual, que é o que a gente faz com o cliente, a IFM fez com a gente. Olha só. Então ajudou a corroborar todas as nossas ideias, que eram um pouco malucas no início. Mas a gente foi gradativamente olhando tecnicamente o que precisava. A gente trabalhou muito em redes, indústria 4.0 tem muito de comunicação, em redes, dados, né? Então a gente estipulou que só 2 redes poderiam ter ali, Profinet e IO-Link. E que o IO-Link é um carro-chefe da IFM, né? E todo o portfólio atendia, gente. Então eu segreguei mecânica para um fornecedor único, elétrica para um fornecedor, instrumentação para um fornecedor, válvulas para um fornecedor. Então a gente acabou mesclando isso até como redução de spare part, tá? Uma série de conceitos que a gente aplicou dentro da cervejaria. E o que essa cervejaria tem de diferente das outras, Rafael? Qual que tem um... Cara, tem bastante diferença. O Giovanni costuma dizer que tem, quando estava conversando sobre você, da questão da repetibilidade, da questão de ser um projeto único. Por que ele é único? E aí, de novo, né, desculpa insistir, aonde que a IFM entrou com essa... Já pego esse gancho. Tá. Processo cervejeiro é um processo milenar, feito por gigantes da indústria. Né? Inclusive, uma das maiores do mundo é brasileira. Né?
O que a gente poderia agregar nesse mercado? O que eu teria de diferencial? Então, primeira coisa que a gente fez, fraciona o problema inteiro, como a gente fez com o respirador, fraciona o problema e vê como é que a gente resolve isso num pensamento industrial. Tá. Fraciona o problema. Eu não tenho como mexer na composição dos tanques, porque eu não vou criar um reator ou de extração de açúcares do malte e tal em modo contínuo, que seria algo absurdo. Mas eu consigo matematicamente aproximar qual que seria, que nem ciclo de Carnot ou diesel, né? Qual que é o teórico máximo. Beleza. Eu tenho um time de processo. 10 engenheiros, mestres e doutores de engenharia química e processo dentro de casa. Então, eles agregaram a esse time, a esse projeto, efetivamente para fazer essa análise. Tá. Gêmeo digital. Né? Digital. Que eu vi ali fora, um lindo projeto, maravilhoso. Aliás, ela foi inaugurada em novembro. Exato, do 24, ano passado. Tá. E aí, a gente fracionou o problema todo e o conceito era, eu não posso mexer nos componentes mecânicos. Então, eu vou reconstituir ele, fazendo exatamente os mesmos processos, mas focando em energia ou focando em eficiência. Como é que eu consigo focar em eficiência? Eu tenho dois tipos de... uma quantidade massiva de energia que é jogada fora. Ela se destrói dentro do processo. Calor e frio. Você pega 1 litro de água a 0 graus, 1 litro a 100, você mistura os dois, você tem 2 litros a 50. Você destrói valor ali. Então, como é que eu recupero calor para deixar em ciclo o mais contínuo possível? E como é que eu uso o mínimo de frio durante todo o meu processo? A parte de calor, a gente reconfigurou algumas coisas e botou um condensador de vapores da fervura, que não é um negócio que todos fazem. Existem soluções para grandes plantas, mas para o pequeno não. E o nosso é uma cervejaria de 15 mil litros. É considerado pequeno, mas não dá para ter alto consumo, né? Sim. E a gente conseguiu ali, matematicamente, uma economia na ordem de 20% de todo o consumo de energia da planta. Caramba, só recuperando vapor. Tá. E todas as outras integrações energéticas que a gente propôs, que o time de processo propôs, anexando 2 tanques, um trocador de calor a mais, um condensador, alguma coisa, 27% de eficiência energética. Caramba. Esse é o primeiro fator, ou de redução de consumo global de energia. Com esse desafio, a gente retornou para a prancheta e assim, cara, eu estou no pior lugar do Brasil, Rio Negro e Mafra tem a pior incidência solar do Brasil. Ah, é? É. Incrível, né? Se eu conseguisse ser autônomo em energia, em geração e consumo médio de energia, gerando solar, eu tenho uma pegada verde, né? E eu tiro esse fator do meu custo por litro. Certo? E era um projeto de pesquisa. Então, o que eu consigo fazer? O desafio era, eu consigo ser autônomo pegando o tamanho do meu prédio, que era 20 por 20 metros, 400 metros quadrados de telhado, eu consigo tornar a minha planta autônoma em energia, não quer dizer off-grid, né? Mas autônomo. Eu consigo ter energia zero ali, ou ser exportador de energia, com essa redução na ordem acima de 25%, sim. Antes, não. Então a gente botou placa solar suficiente para isso. Mesmo em Rio Negro, vocês conseguem ser exportadores? Sim. Cara. Caramba. Então qualquer outra região do Brasil que tenha uma incidência melhor, a mesma planta teria uma eficiência melhor ou menos placas para fazer a mesma coisa. Entendi. Se eu tenho energia na pegada de carbono, o que a gente fez? Eu tirei o que é normal para uma planta desse porte, uma caldeirinha pequena a gás ou a pellet ou a cavaco, e tornei uma caldeira elétrica. Então eu reduzo a minha geração de carbono, né? Porque eu não tenho combustível fóssil. Tá. Certo? Todo os nossos tanques, uma abraçagem de 4 tinas, né? Mostura, clarificação, fervura e Whirlpool, né? Tá. Toda a instrumentação é IFM. É isso que eu ia perguntar. O Main Instrumentation Vendor
vendor, que é o MIV, que foi a Que instrumento, Giovanni? Quais Hoje produtos? a nossa linha sanitária, desde sensores de pressão, Legal. linha APM, linha API, ele utilizou. Exato. Tudo FM. 100%. Foi tudo FM. Controlador de Medidores, válvula também. Controladores MVQ também, fazer a proporção. 200 e 300, né? A gente tem A linha 2 e 3, que é o que só monitora e pilota on-off. Tá. E o proporcional também, que na época era lançamento. Era lançamento, a gente foi o piloto. A gente foi um dos só. pilotos que usaram. Exatamente. E... se eu não me engano, pressão, temperatura, vazão, toda a gama completa. E todo o trabalho de especificação foi feito A quatro mãos. A 4 mãos. nessa parceria. Isso, Isso exatamente. desde o início da concepção lá atrás. E uma pergunta, e hoje isso pode se tornar um... É repetir. É replicável? O resultado do meu projeto não é cerveja. Cerveja eu considero controle de qualidade. Tá. Eu tenho que ter uma cerveja muito boa num processo muito bom. Entendeu? Então, o resultado no meu projeto, ou o que é o produto desse projeto, é a cervejaria. Tá. O que eu quero é vender tecnologia. Entendi. Eu sou uma empresa de engenharia. Mas você veria como colocar isso numa... Essa é uma cervejaria de 15 mil litros, artesanal. Hoje esse mercado está expandindo, tem várias artesanais aí. Mas você acha que isso aí é replicável nas grandes? Você consegue... Total. Que bacana. Total. A gente já tem, com uma das grandes, conversa com alguns mestres cervejeiros de que eles não fazem recuperação, por exemplo, de calor da fervura. Pois é. Entendeu? Então Entendi. esse é um impacto que de eficiência energética nesse mercado competitivo, a gente já tem um case prático para apresentar. Você diria que já é um case, um showroom ali. É um showroom. A planta foi gerada para ser um showroom de tecnologia. Tá. Tá? Com os parceiros IFM, automação e eletrificação, mecânica, né? A gente pegou Interessante. o que tem de melhor no mercado. Entendi. Para aplicação ali, porque o nosso foco é um showroom. E agora nós estamos iniciando hoje a FISPAL. Uhum. A IFM vai estar presente expondo na FISPAL. E existe um protótipo, né? Que a Grey Logics está junto com a IFM na FISPAL. Exatamente. 2025. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho do que é Esse é bem legal também. A gente... Por gentileza. Algo que o nosso time de processo propôs e a gente não tinha tecnologia disponível no mercado no início do projeto. Giovanni até ficou bem chateado com isso, porque a gente não conseguiu fazer lá atrás. Que era pegar um tanque fermentador de pequeno porte, porque tem soluções antigas, até da Smar, por exemplo, que já faziam isso para cálculo de densidade em grandes fermentadores, 20, 30 mil litros. Você tem uma coluna de líquido relevante ali. Então você usa uma pressão diferencial e você consegue ter um cálculo apurado com uma precisão super legal para uma medição de densidade contínua, que é um dos fatores que todo mestre cervejeiro quer ter na mão, né? Os bricks, né? Ou graus plato. Mas isso para pequeno porte não tinha. E aí era a nossa ideia, achar algum instrumento que pudesse duas pressões absolutas fazer uma pressão diferencial por software e que a gente pudesse calcular os bricks em modo contínuo. Não tinha. E a gente ficou frustrado por isso na concepção do projeto. Uma vez inaugurado, a IFM tinha lançado exatamente essa solução nos Estados Unidos para vinho e tinha uma demonstração na feira de cerveja lá, que era uma migração dessa tecnologia para cerveja. E a gente se interessou e aceitou ser cobaia, ou piloto aqui no Brasil. Uma coisa única, não existia. Sim. Começou com vinho, né? E aí a parceria derivou para eu fazer uma aquisição de um novo tanque, a IFM colocar toda a instrumentação, a gente comprovar a tecnologia e fazer um showroom com isso. De novo aí, né? E colocar ele lá dentro. Vai ser o tanque mais tecnológico que a gente vai ter dentro da cervejaria. Vai estar na FISPAL agora. Vai estar na funcionando e a gente leva Olha só, vamos fazer vai estar simulado na FISPAL, simulado, né? sim. 1.500 litros de cerveja lá, tinha que drenar para E qual que mandar embora depois. Você lembra qual que é o produto que dá, qual que é a solução que está sendo... As linhas de sensores de pressão que a gente utiliza para fazer esse cálculo. Né? Que bacana. É que a pressão nos ranges que a gente precisava não tinha para tanque pressurizado. E aí foi uma das inovações.
achar uma nova linha de E nesse tamanho, nesse porte, é inédito no mercado, é novidade. Nesse, Grelo e FM com essa tipo Grelogis. de solução, sim. Puxa, que bacana, que bacana. E aí, uma coisa que... Aí eu vou voltar aqui, que me chama a atenção, voltando aqui, bom, você já falou da parceria com a IFM, da cervejaria 4.0, agora desse tanque de fermentação menor aí, que vai estar sendo exposto lá na... Posso interromper? Claro, É que claro. você tinha me perguntado uma coisa, como é que eu levo isso pro pequeno? Isso, Essa é uma porta de entrada. tá. A abraçagem, você faz com uma tina simples, uma biblock, uma triblock, quadriblock ou pentablock. Depende do que você está querendo, tá? Isso vai levar 7 ou 8 horas para fazer. E ali você tem um controle pontual. Quando você vai para a fermentação, no modo clássico, 15, 18, 20, no stout 35 dias, tá? Ali está o segredo da qualidade da sua cerveja. Entendi. Porque uma coisa é você extrair açúcares e fazer um mosto de qualidade. Isso Tá. você tem um foco diário ali, você está olhando e controlando cada parâmetro que mais cervejeiro sabe controlar. Quando você bota na fermentação, você tem que dormir, você tem que sair de lá e tal. Como é que você faz isso? Você vai ter gente olhando? A pequena não tem essa condição. Sim. Essa é uma porta de entrada, entendeu? De eficiência e repetibilidade do controle de qualidade da cerveja Entendi. para o pequeno, que é um grande problema do pequeno. Tá. Justamente por não ter profissionais para poder acompanhar esse processo 24 horas, 7 dias por semana lá, né? Sim. Aí que a automação vem fazer esse papel. De observar o processo e tomar as decisões. Agora, essa cervejaria artesanal 4.0 lá de Rio Negro, né? Isso. Ela é comercial? Ela Comercial. Produz, está Comercial, vendendo, vende lá? Bota em PDV os barris de 30, 50 litros, tem um brewpub ali que a gente pode vender, Aham. faz eventos, sim. Que interessante. Tem um outro fator que é legal que Ah. ninguém considera, que até a gente estava conversando mais cedo. Principais aspectos de custo, né? Água, energia, o que é insumo não tem como mudar. Malte, levedura, gás carbônico, não tem como para essa proporção recuperar gás carbônico acima de 300, 500 mil litros mês. É possível você ter essa recuperação e reutilização, você tira esse custo, mas incute em energia. Tá. Né? Então, malte, levedura, água e lúpulo, a água eu posso produzir e a gente produz. Então eu tenho um poço artesiano, eu peguei água mineral, para minha sorte, eu desmineralizo e remineralizo para cada tipo de cerveja. Então, mais um aspecto de controle de qualidade. Mas tem um fator que para cervejarias de pequeno porte tem um custo relevante e que reflete diretamente no litro de cerveja, que é funcionário, equipe, certo? 50% da folha de pagamento de uma cervejaria com 4, 5 funcionários que produz 30, 40, 50 mil litros é o mestre cervejeiro. É um profissional. Caramba. O resto é auxiliar, né? Então, você sabe, o foco que você tem que atacar é o mestre cervejeiro. Como é que você vai tirar isso de uma cervejaria artesanal? Só com tecnologia. Então, quanto mais eu medir, quanto mais diagnóstico eu tiver, e aí os sensores inteligentes, por isso da rede IO-Link, levando todo esse diagnóstico para a mão de um mestre cervejeiro remoto, que a nossa expectativa é que um mestre cervejeiro consiga operar 5 plantas simultaneamente. Yes. E aí esse custo vai subir pontualmente, porque vai ter que ser treinado e esse profissional ele não vai estar na lida, então ele vai ter um custo maior, porque ele tem que ser profissionalizado não só no segmento de cerveja, mas também de operação disso remotamente. Aham. Mas na distribuição para as 5 cervejarias esse fator cai. Entendi. Então a gente procurou atacar todos os aspectos envolvidos com uma micro cervejaria. Distribuição regional. Então a cervejaria foi concebida para não passar de 50 mil litros. Então daqui a 100 km, se eu precisar botar de Rio Negro em Curitiba, o ideal é a gente botar uma planta em Curitiba e conseguir atacar isso. E eu ser tão eficiente que uma marca que é do Rio Grande do Sul, mas não consegue vender chopp em Brasília, opte por produzir de maneira cigana na planta que eu tenho em Brasília. Caramba. Entendeu? Então as estratégias foram para quebrar as barreiras do pequeno.
E quanto tempo para colocar essa cervejaria no ar? Quanto tempo foi o projeto? O projeto original era 2 anos. Tá. A gente poderia ter feito em 1 ano e 9 meses. Tá. A gente atrasou especificamente porque, como tinha verba do FINEP e teve mudança presidencial no meio do caminho, contingenciamento, a gente está numa região de enchente, então a gente teve uma enchente de 3 meses lá que afetou também as obras civis e tal. A gente levou 2 anos e 10 meses. Tá. E hoje ela tá a pleno vapor produzindo lá? Tá produzindo. Mas ela pode produzir 15 mil litros? Isso. Hoje a nossa... Como a gente vem escalando mês a mês, hoje a nossa produção deve estar na ordem de 10 mil. Entendi. Bacana. Não, eu, assim, acho que foi uma aula, né? Eu até tinha aqui para perguntar aqui para você sobre, se você até depois puder falar rapidamente, né, da Cevale, Sim. que é uma cooperativa agroindustrial, né, que foi um sucesso também esse projeto. Sim. Eu vi até no site de vocês lá. É um case bem interessante. Aí eu queria que você falasse rapidamente, né? Tem a questão da mineração 4.0, mas eu queria que, como nós estamos na semana da FISPAL, e você falou já bastante, um caso extremamente bem sucedido e bem fora da caixa, que é essa cervejaria 4.0, eu queria que você comentasse rapidamente o que foi esse caso aí da Cevale, né? O que foi entregue nesse projeto, qual foi a ideia da concepção, né? Qual foi o diferencial lá da... Eu vou tentar linkar várias coisas que a gente já falou aqui. Por favor. Alguns anos atrás, em 2016, a gente criou o conceito de integrador master para grandes plantas. Que é normal que vários OEMs forneçam esmagamento de soja. Um OEM para extração, para preparação, para recebimento de soja, para caldeira, diferentes etapas do projeto. Diferentes etapas. Cada um vinha em cima de um aspecto técnico e entregava uma solução que tinha que ser integrada, mas não tinha a mesma biblioteca, o mesmo look and feel, tudo mais. Tá. O integrador master tem esse conceito de ser a engenharia do proprietário para a automação. Tá. Naquela fase conceitual. Tá. Certo? E isso foi bem sucedido por uma outra cooperativa, né? E aí a gente foi chamado para a Cevale para fazer isso também. Então, o contrato que a gente tinha com a Cevale, inicialmente, era de integrador master. Definir tecnologia junto com a Cevale, definir a biblioteca a ser usada por todos os players, fazer esse controle de qualidade, responsável pela integração e comissionamento lá na ponta. Tá? E aí tinha um desafio adicional, que era um pátio de caminhões. Isso. 500, 600 caminhões por dia. Entrada, saída, rota e tudo mais. Então, esse desafio adicional iria requerer uma expertise de TI, porque tinha integração originalmente com 2 sistemas. Um de controle do caminhão que tem que entrar em sequência ou de rotas e tal, e o outro do ERP para emissão de notas, fiscal, o controle de notas. No final deu mais de 10, gostaram tanto dessa solução, ou da capacidade que a gente gerou ali de integração das diversas funções que a planta precisava, que tinha mais de 10 sistemas pendurados, tá? Integrados via API, via conexão direta, tá? Controle de cancela, leitura de placa do caminhão, se não fosse a hora do caminhão entrar em tal rota, ele era desviado para ir para fora de novo. Só tinha uma rota, então se eu chego com um caminhão que não deveria estar naquela cancela, ela não abre pela leitura, né, da placa. Monitorado o tempo de entrada e saída de cada um para dar os KPIs, né, de performance da planta ou do recebimento de químicos, expedição de óleo, recebimento de soja e outros componentes lá. Porque se você chega e não tem esse controle, e um caminhão ele tem que dormir no pátio porque encerrou o tempo de recebimento, tem a diária do motorista, tem a diária do caminhão. O caminhão é feito para estar rodando. Então, se ele está parado ali, alguém está deixando de produzir lá na ponta para entregar ali. E você perde a performance geral da planta também depois. Tudo bem que você armazena para poder consumir, mas sim, essa fase você perde. Então, foi uma solução bem inovadora, bem legal, tá? Que a gente desenvolveu em conjunto com uma solução de MES online da Austrália,
que por sinal a gente conheceu na conferência anual que a gente participa da CSA. A CSA é o Control System Integrators Association, que é um órgão global em que a gente esse ano foi certificado pelas boas práticas, né? A primeira do Brasil a ser certificado. Lá a gente encontrou essa empresa que tinha capacidade de entregar o que a gente entendia, com a abertura que a gente entendia, e no final faz a orquestração de tudo isso, né? Então a gente fugiu um pouco da automação clássica, PLC supervisória, né? E foi também para essa orquestração de diversos sistemas numa camada mais mass-mon, integrando para a parte de madeira, para a parte de caminhões, com diversos sistemas. Legal. Essa gestão, claro. Mas essa gestão hoje de pátios, Rafael, vocês têm ideia de quantos por cento que ela torna mais eficiente a operação em pátio? Cara, com certeza a minha equipe tem esse dado em percentual, mas o que a gente entendeu de diversas apresentações que a gente fez é que muitos clientes viram isso como uma inovação, em alguns casos até para alguns clientes que nunca tiveram contato com sistemas de gestão de pátio, disruptivo, assim. Sim. Tá? Então, quantificar é algo difícil porque é caso a caso, mas ela é aplicável a praticamente qualquer tipo de pátio de caminhões e é muito agressiva no incremento de performance. Né? Interessante porque a gente está falando nesse caso foi um projeto de uma esmagadora de soja, né? Uhum. E aí são ciclos, né? Eu tenho a safra em momentos específicos. Isso. Então quando tem a safra não tem um caminhão por vez. São 500 por dia. Por dia. Impressionante. E fazer toda essa gestão, tornar eficiente. Aonde vai, Sem como dúvida. mensurar, porque tem controle de qualidade da soja que entra, tem controle de qualidade ou tomada de amostra do farelo que sai ou do óleo, E aqui emissão de nota, balanço. Não falando somente, né, da Cevale, mas de modo geral na indústria de alimentos hoje, a gente nem entrou nessa parte aqui ainda, mas quando a gente fala em rastreabilidade da produção, em processo de auditoria de clientes finais lá, por exemplo, né, uma grande rede de hambúrgueres ou coisa do tipo, esse cliente que chega para a agroindústria, quando ele vai fazer a auditoria dele, ele está muito mais interessado em saber, beleza, esse lote de frangos, por exemplo, que eu comprei, de onde veio o milho utilizado ou a casca de soja utilizada para alimentar ele. Uma tendência muito forte é a alimentação orgânica. Isso. Né? Então, como é que você garante que nada que entrou na alimentação do frango não teve uma contaminação? Sim. Você tem que ter a rastreabilidade até o produtor do milho, não é só a ração. Exato. Tem o milho, tem a soja que é usado, o farelo de soja que é usado em conjunto, e assim vai a cadeia. A capilarização é muito grande. Sim. É isso. Bom, nós estamos quase chegando no final, o tempo que Vai rápido. Tá tão boa aqui a conversa que eu falei, né? Realmente é muito aprendizado, né? Que você está trazendo aqui pra gente, Rafael, mas eu queria te fazer primeiro uma pergunta que você respondesse, né? Primeiro, você já falou da parceria com a IFM, como é que você começou, né? O papel fundamental aí do Giovanni, também dos produtos, da qualidade, trabalhar em conjunto, a parceria. Quais nesse ponto que nós estamos hoje, né? Tem a questão da cervejaria 4.0, tem a questão do tanque de fermentação que nós vamos apresentar agora na FISPAL 2025. Qual a sua expectativa em relação a essa parceria com a IFM daqui para frente, para os próximos anos? Das maiores. A gente vem desenvolvendo de maneira muito próxima. Empresas são feitas de pessoas. Se as pessoas conseguirem se comunicar, tudo dá certo. Tá? Tem que ter uma comunicação transparente, focada em resultados e todo mundo com um objetivo claro. E a gente enfrentou alguns desafios com os medidores de vibração e aí, na verdade, era a aplicação errada para aquele modelo. Isso foi totalmente transparente com a IFM. E hoje a gente tem desenvolvido produtos em conjunto. Né? Soluções, né? Usando produtos da IFM. A gente tem aceito desafios como esse tanque, por exemplo, que é uma inovação para o mercado nacional. Tem cases aplicados nos Estados Unidos, mas aqui no mercado nacional não tem, para que a gente possa tracionar isso.
No final, o objetivo são um incremento de negócios em conjunto, né? E as perspectivas são as melhores, porque o suporte que tem, a facilidade de no site você ver todos os aspectos técnicos e preço, né? De ter o follow-up de aquilo que eu pedi, se vai chegar mesmo, porque isso impacta na cadeia inteira do projeto. Uhum. Essa transparência e o suporte técnico, quando a gente precisou para a cervejaria, tinha 10 colegas disponíveis para ir. Não sei se o tema cervejaria chamava mais atenção do que os outros, mas... Não, eu posso te falar que tem em todos os segmentos. Mas tinha sempre diversos colegas para... Não, deixa eu ir aí. Eu tô de passagem, deixa eu dar uma olhada, vocês precisam de ajuda. Estava sempre interessado. É uma parceria ganha-ganha. Isso faz diferença. Você falou um ponto, falou do site da IFM, você tem facilidade com o site. Total. É até bom a gente relembrar aqui do nosso e-shop, né? Onde você consegue ter os preços, as aplicações. Então você vê isso como... A gente usa bastante. Bacana. Então acho que eu vou reforçar sempre aqui, o pessoal pega no meu pé aqui do nosso e-shop, né? E essa facilidade de ter não só os produtos, os preços, mas também ter as soluções, né? De vários setores, não só como foi alimentos, o caso bebidas. deles aqui lá inicialmente com a cervejaria. Nós temos lá um case de cervejaria onde a gente mostra, beleza, são ao todo acho que mais de 24 mil itens, né? Incluindo acessórios e tudo mais. Então é desafiador para nós, né? Mas quais são os melhores para a indústria de cerveja? Para a indústria de alimentos, enfim, a gente tem lá esses cases separados por tipo de indústria, que aí a gente consegue ser bem assertivo na aplicação. E uma outra coisa também legal é você ter o suporte de uma empresa que é uma multinacional, que você falou que só aí surgiu na Alemanha, a cervejaria, com esse tanque, que apareceu um case lá, veio para cá. Então, acho que todo esse contexto, né? E o que você falou no fim do dia, concordo plenamente. É claro que é importante o produto, a solução, a robustez, a confiabilidade, mas são pessoas, né, Rafael? São pessoas. Tudo se faz com pessoas, né? Então, isso aí é um ponto importante. Rafael, chegando aqui ao final do nosso bate-papo, da aula que você nos deu aqui, você e o Giovanni, uma aula realmente. Eu queria que você, e a Grey Logistics realmente é um caso incrível de sucesso, né? Parabéns, de um integrador assim. Eu conhecia já a Grey Logistics, mas não sabia. A hora que eu vim fazer o podcast, eu fui estudar mais ainda a história, né, de vocês, como começou. Pautado realmente na questão da educação, desenvolvimento, busca por informação contínua, né? E vocês continuam fazendo isso. Que conselho você daria aí, né? Com base na sua experiência, você é um empreendedor de sucesso, para os jovens engenheiros ou empreendedores que desejam seguir esse caminho, né? Da engenharia aplicada, com visão consultiva, processo, inovação, que você fala com tanta propriedade e com tanta paixão. Eu vejo que você fala com gosto, com paixão, né? Essa questão, qual que é o conselho que você daria aqui para quem quer seguir ou numa multinacional, ou numa empresa nacional, ou então empreender? A gente hoje tem muitas, a geração nova, né? Que está chegando aí, dos milênios, ou a geração Z, que é muito empreendedora, tem várias startups, eu não sei se você se relaciona com startups ou não. Que conselho você que é um empreendedor de sucesso daria aí para o nosso público que está acompanhando hoje aqui esse podcast? Vamos lá. Eu vou fracionar em algumas coisas, porque eu acho que tem uma correlação e a realidade do momento. O conselho, além de usar a IFM, tá? Por favor. Sim, claro. Primeiro deles é que tudo tem o seu tempo. Não adianta você querer entrar como estagiário e 2 anos depois ser CEO de qualquer empresa. Perfeito. Tá? Se você quiser isso, abra a sua própria empresa, né? Tudo tem o seu tempo, tem uma trilha de aprendizagem, de crescimento e tudo mais. Não atropele as coisas. Segunda coisa, se coloque numa zona de desconforto. Prove coisas novas, se desafie, ponha na prática aquilo que você está estudando hoje, né? Então estagie, procure empresas que tenham uma penetração interessante em mercados diversos, antes de você escolher um mercado que você vai fazer carreira. Então, eu gosto muito da integração, porque não existe um dia igual ao outro, não existe um projeto igual ao outro. A gente é uma indústria de produtos engenheirados. Eu não tenho produto seriado dentro de casa, né? Então, eu não vendo caixa, eu vendo solução. Perfeito. Tá? Então, se colocar nessa zona de desconforto faz você crescer. Concordo total. Tá?
Ainda mais no mundo de hoje. Exatamente. Então, Tudo muda se você se colocar na zona de desconforto, você vai provar sabores diferentes. E se você der tempo ao tempo, você vai achar o seu caminho. E isso tende a levar você para o sucesso. Bacana. E sorte, sem querer fazer demagogia com você, mas sorte de quem tem um líder como você que tem essa cabeça. Obrigado. Essa mente aberta. Porque eu diria que grande parte essa questão da inovação, da experimentação, de tentar coisas novas, nas empresas, vem da cultura da liderança. Sim. De permitir isso, de buscar isso e permitir aos colaboradores que façam isso. Então, que bacana que é por isso que a Grey Logics, dentre outras coisas, está trilhando esse caminho de sucesso, porque tem líderes que estão, como você falou, se desafiando constantemente, sim, buscando inovação. Ainda mais, estamos na era do lifelong learning, né? Uhum. Ainda mais hoje com a questão aí da transformação digital, da indústria 4.0, e é isso que a gente busca aqui também, né, Giovanni, no nosso dia a dia aqui na IFM, né, buscar sempre essa inovação constante, né. Então eu queria saber de vocês, dar suas palavras finais aí, de novo agradecendo ao nosso querido Rafael aqui pela presença, pela aula, por favor. Não, só posso agradecer aí, Rafael, por ter aceitado o nosso convite. Testemunhando do lado de cá, é sempre um prazer trabalhar com vocês nos diferentes projetos. É sempre desconfortável, porque a gente está sempre tendo que estudar alguma coisa nova, mas nós estamos aqui para isso, né? Eu costumo dizer sempre que nos tragam os problemas, que queremos resolvê-los, né? E é um pouco disso aí, é o Close to You da IFM, e esperamos que continue assim, sim, nos próximos anos. Legal. E Rafael, antes que eu esqueça, quem quiser falar com a Grey Logics, encontra a Grey Logics no site greylogics.com.br, no né, LinkedIn, com E, né? GREYLOG. Isso, a gente vai colocar depois a Grey Logics aqui, o site. Né, lá tem um formulário de contato. Tá. Vai chegar pra gente, a gente sempre responde. Tá legal. Tá bom, e nós, né, IFM, quem quiser falar com o Giovanni, tá no LinkedIn. Giovanni Bresciani. Exato. Né? Aí encontra você lá no LinkedIn, nas redes sociais, o nosso site, né, IFM, estamos nas redes sociais LinkedIn, Instagram, Facebook. E quem quiser depois assistir esse nosso episódio, também está disponível no Spotify e também no YouTube. Ok? Mais uma vez, Rafael, muito obrigado pela participação, pela sua gentileza. Giovanni, tamo junto. Obrigado. Gente, é isso aí. Até o próximo IFM Cast. Obrigado, um abraço e tchau.